Fogo na Montanha. O Vale, de Rick Joyner. Capítulo 9. A Batalha. Depois que nos separamos em grupos menores, a velocidade de nosso avanço aumentou rapidamente. Sentimos que havíamos voltado a ser uma força de combate. Procurávamos o inimigo com determinação para lutar e buscávamos salvar e restaurar os feridos e dispersos. Conforme nos movíamos, conhecíamos mais e mais grupos que também percorriam o vale. Começamos a ver muitas coisas em comum entre os grupos que atravessavam o vale com sucesso, bem como entre aqueles que estavam sendo derrotados pelo vale. Os bem-sucedidos eram os que haviam levado a sério a incumbência de atacar as fortalezas inimigas em todas as oportunidades. Isso não só manteve o inimigo a seus pés e com menor capacidade de atacá-los, mas também, e o mais importante, atribuiu-lhes uma vantagem e um foco que dificultava qualquer ataque interno ou externo. Isso também abria poucas oportunidades para que surgissem pequenos conflitos relacionais que mantinham os grupos mais voltados para dentro do que para fora. Os grupos que se tornaram focados em si mesmos inevitavelmente caíram no principal espírito do vale: egoísmo e egocentrismo. Não havia dúvida de que este era o caminho que estávamos seguindo antes de nos separarmos em grupos menores. Era sério e contínuo o alerta de que o poderoso inimigo que enfrentávamos poderia fazer com que muitos se tornassem egocêntricos e perdessem o foco em Cristo. Ao passar pelo acampamento, fiquei maravilhado com a forma como todos pareciam maduros e fortes. Esta parte do vale estava nos transformando muito mais rápido do que qualquer outra experiência que havíamos tido. Eu mesmo estava sendo tratado como nunca antes. Eu sabia que era a coinonia. Como está escrito em 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão, koinonia em grego, uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Também está escrito que a vida está no sangue. E a sua vida flui quando estamos devidamente conectados ao seu corpo em verdadeira koinonia. Isso só pode resultar em crescimento e maturidade no Senhor. Na primeira vez que atravessei o vale, fui transformado em um hábil guerreiro. Mas agora eu me tornava um guerreiro restaurador. Na verdade, todos estavam se tornando. Era muito bom ver o inimigo fugir, mas era ainda melhor libertar seus prisioneiros e vê-los curados e restaurados. Então, lutar e curar foi uma combinação maravilhosa que funcionou para formar em nós um caráter incrível. Era uma resoluta avidez temperada por compaixão. Na minha experiência, sempre vi uma ou outra em uma pessoa, mas raramente as duas. Não conseguíamos superar o vale sem as duas, e ambas estavam sendo igualmente desenvolvidas em nós. Todos os dias esperávamos encontrar a principal força da horda do mal, ou pelo menos uma fortaleza inimiga, e geralmente encontrávamos. Mas às vezes seguíamos por muitos dias sem encontrar nada. Repetidamente nos deparávamos com multidões de feridos de grupos que haviam sido assolados e dispersos. A partir daí, todos os dias adicionávamos grandes números ao nosso grupo. Nossos ministérios de cura se tornaram tão eficazes que a maioria dos feridos se recuperava e era restaurada depressa, sendo esses adicionados a nossas equipes de batedores, vigias e ministérios de cura. A essa altura, esperava-se que todos tivessem uma função ministerial principal bem definida, que soubessem seu lugar e ali servissem. Todos também podiam trabalhar em outros tipos de equipe quando necessário. Cada um de nós desenvolvia suas especialidades naquilo em que era melhor. Mas acabamos adquirindo habilidades em praticamente tudo. Então, todos estávamos ocupados e engajados todos os dias. Por causa disso,
Não havia muito tempo ou oportunidade para os rumores de divisão que afligem a maior parte das igrejas e movimentos. Enquanto nos mantínhamos em movimento e ocupados, parecia que tudo corria bem. Assim como a água deve continuar fluindo para permanecer pura, as pessoas também. Cada um precisa ter visão, propósito e destino. Israel celebra a festa dos pães asmos para lembrar que precisou deixar o Egito com tanta pressa que os pães não tiveram tempo para ser fermentados. O fermento remete a duas coisas nas Escrituras: pecado e legalismo ou rebeldia e legalismo. Qualquer um desses entrará em nossas vidas se pararmos de nos mover e crescer no Senhor. Gerenciávamos continuamente os grupos de modo que cada um se mantivesse com um número adequado de integrantes. E mesmo assim, os agora 50 grupos, começamos com 12, eram ainda maiores que os iniciais. Muitos pensaram que esta era a colheita que Jesus disse que haveria no fim dos tempos, mas foi apenas uma preparação para ela. Era necessária muita organização apenas para supervisionar a multidão. Nem sempre nos saímos bem na preparação desses grupos, tanto que alguns saíam em expedições e se perdiam pelo vale. Isso nos levou a um dilema. Se passássemos muito tempo preparando melhor as pessoas, não teríamos tempo para restaurar tantos feridos e dispersos. Orávamos constantemente pelo equilíbrio. Cada vez que um grupo se perdia, focávamos no treinamento da equipe. E então, tempos depois, percebimos que não estávamos ajudando a resgatar nem de perto quantos poderíamos de fato resgatar. Parecia que estávamos constantemente alternando a direção entre mais treinamento e mais ajuntamento. Finalmente resolvemos que essa seria uma prática constante, conforme as circunstâncias exigissem. William e eu decidimos que cada um ficaria com metade dos grupos para podermos supervisionar melhor. Logo precisávamos de ainda mais ajuda. Adicionamos Charles e Mark à equipe sênior de supervisão e logo depois Michael e Adam. Ainda não era o suficiente, pois recebíamos mais pessoas a uma taxa altíssima. Foi quando encontramos uma fonte inesperada de líderes eficazes. Nós recuperamos alguns líderes dos grupos dizimados. À medida que eram suficientemente curados, ensinávamos a eles nossos princípios básicos de liderança, principalmente sobre o discipulado e a prontidão na delegação de autoridade. Ficamos surpresos com a rápida disposição com que muitos deles quiseram aprender o estilo de liderança tão diferente. Fizemos com eles o mesmo que esperávamos que fizessem pelos outros, delegando autoridade e adicionando-os o mais rápido que podíamos à nossa liderança. Funcionou muito melhor do que esperávamos. Para nossa surpresa, não houve quase nenhum retrocesso ao controle autoritário ou centralizador por parte desses líderes renovados. Mesmo assim, o número de pessoas sob nossa supervisão geral crescia tão rapidamente que ia muito além da nossa capacidade de liderar. Reconhecemos isso e aceitamos que estávamos ali apenas para dar orientação geral e ajudar a direcionar o reposicionamento de grupos e recursos para atender às devidas oportunidades e necessidades. Havia uma grande mão invisível em tudo, e nós, na maioria das vezes, apenas nos maravilhávamos com o trabalho extraordinário realizado em prol dessa grande colheita. No entanto, era uma colheita de cristãos caídos, feridos ou desorientados, não de novos convertidos à fé. A grande comissão deve fazer discípulos, não apenas convertidos, e a maioria deles havia se convertido, mas não se tornado discípulos. Nós os estávamos transformando em discípulos, mas esperávamos ansiosamente por levarmos novos convertidos ao Senhor e então vê-los se tornarem discípulos. Mesmo assim, havia uma grande satisfação em ver tantos outrora atrofiados em sua caminhada sendo ensinados, treinados e equipados, e depois engajados no ministério ao qual foram chamados.
Tão grandes quanto nos tornávamos e tão rápido quanto crescíamos, todos seguiam conhecendo seu lugar, o trabalho para o qual foram chamados e como realizá-lo. Nós não éramos apenas uma multidão, mas sim uma força cada vez mais eficaz. Apesar da visível liderança humana, todos procurávamos seguir o Senhor e ser usados pelo Espírito Santo. A principal maneira pela qual ele construiu a força e a coesão de todo o movimento em que nos tornamos foi especialmente ungindo os pequenos grupos. Eles se tornaram um batimento cardíaco de todo o grande grupo. À medida que crescia a vida e a vitalidade dos pequenos grupos, sua estrutura se aperfeiçoava e se tornavam ainda mais elevados. Quando o movimento de pequenos grupos começou, cada um tinha uma ênfase, como curar, ensinar, orar, crescer nos dons do Espírito, entre outros. À medida que esses grupos amadureciam, tornavam-se mais completos, e cada um trazia algo para as reuniões de acordo com a exortação bíblica de Paulo aos Coríntios. Um trazia breves ensinamentos, outro uma canção, outro um testemunho, uma oração, uma palavra de conhecimento. Por causa disso, todo o encontro era único e podia ir em qualquer direção que o Espírito levasse. Isso os tornou muito mais orgânicos e poderosos. Quem participava desses encontros tinha a expectativa de ver o Espírito fazer algo maravilhoso e raramente ficava desapontado. Isso também exigiu mudanças na liderança das reuniões dos pequenos grupos. Os melhores supervisores se tornaram aqueles mais sensíveis em deixar o Espírito Santo conduzir. Com isso, o Espírito Santo se movia dos modos mais fascinantes e brilhantes. Na maioria das vezes, havia uma harmonia tão extraordinária na mensagem como um todo e no fluxo da reunião que ficava evidente que a condução não havia sido por mãos humanas. Todos saíam com a certeza de terem estado na presença do Senhor e aprendido muito sobre os seus caminhos. Desta forma, cada reunião tornou-se algo que as pessoas iam praticamente certas de que o Espírito Santo falaria diretamente com elas, ensinaria, curaria ou tocaria de alguma forma. De repente, já se tratava mais de encontros com o Espírito Santo do que entre pessoas. Isso fez com que a coinonia crescesse. Não há maior vínculo entre pessoas como quando elas têm experiências com o Senhor juntas, ou quando o Senhor usa uma para tocar a outra. Tudo cooperava para que fôssemos conduzidos a um cenário no qual a principal fonte de poder e vida de todo o movimento eram os pequenos grupos. O poder e a vida dos pequenos grupos se tornaram tão conhecidos em todo o vale que ninguém queria mais estar em um grande movimento ou grande grupo. Isso, obviamente, tinha sido orquestrado pelo Senhor, porque eles seriam essenciais para a colheita final a qual estávamos sendo preparados, assim como para a grande batalha final. Estratégica e taticamente, tivemos que aprender a administrar grandes números, mas também garantir que todos fossem ensinados, treinados, equipados e então engajados em seus propósitos o mais rápido possível. Não pude deixar de me maravilhar com a forma como o pequeno grupo em que havíamos entrado no vale havia se tornado uma multidão. Nós todos sabíamos que não se tratava de um feito nosso. O Senhor havia nos edificado e seria Ele quem sempre iria nos liderar. Tudo estava muito acima da nossa capacidade. Não era como dirigir uma grande corporação ou mesmo um exército. Precisávamos de milagres todos os dias e continuamente, da sabedoria que excedia a sabedoria combinada de todos nós. Tínhamos tanta consciência disso que nossa principal devoção a cada dia era simplesmente buscar suas instruções e executá-las. O Senhor era o capitão do exército e ninguém mais poderia ser. Assim, a liderança sênior passava a maior parte do tempo orando, preparando-se e ensinando. Algumas das reuniões gerais de ensinamento eram longas,
E quando o líder sênior ministrava um assunto importante e oportuno, poderia tomar o lugar dos pequenos grupos por uma semana ou duas. Mesmo assim, ninguém queria perder os pequenos grupos por muito tempo, pois eles realmente eram a força vital do movimento. Tudo isso contribuía tanto para a vida diária e se tornou tão empolgante e edificante que deixamos de nos preocupar com quando chegaríamos ao final do vale. A presença do Senhor operando em nosso meio era tão grande que praticamente todos os líderes, em qualquer nível, temiam colocar seu próprio nome em qualquer coisa. Tudo era do Senhor e nós éramos apenas trabalhadores em seu campo. Termos experimentado diariamente a liderança do Senhor fez com que qualquer líder humano nos parecesse pálido e fraco quando comparado. A presunção na liderança revelou-se tão incongruente que se tornou muito rara em nosso meio. Qualquer um que se tornasse possessivo quanto a determinado trabalho, bem como buscasse uma autopromoção ou seus próprios interesses, seria notado e humilhado tão naturalmente e rapidamente que isso também se tornou raro. A presença do Senhor havia crescido tanto que qualquer coisa além de uma liderança baseada em apenas segui-lo simplesmente não funcionava. Quando começamos a encontrar outros grupos, vimos que eles haviam evoluído essencialmente da mesma maneira. Havia pontos fortes e fracos peculiares a cada um deles, e outras características únicas. Mesmo assim, quando nos encontrávamos com os líderes de alguns desses grupos, eu tinha a impressão de que poderíamos trocar a liderança com qualquer um deles, e ninguém ia perceber muita diferença. A perspectiva mais comum de liderança entre nós era de que tudo o que vivíamos estava além da nossa capacidade e de que não estávamos de fato fazendo as coisas, e sim, na maior parte do tempo, apenas sendo conduzidos. Isso não quer dizer que a maioria não tivesse competência ou conhecimento, pois todos eram proativos e decisivos no que faziam. Mas todos tinham um entendimento saudável de que a liderança suprema estava além da nossa capacidade. Isso era indescritivelmente encorajador para os verdadeiros líderes. Confiarmos nele nos permitia descansar e ter paz em algo que, se encarado de outra forma, teria sido um fardo grande demais para qualquer pessoa carregar. Por mais que nos tornássemos grandes e poderosos, ainda havia ataques de fora, e eles começaram a aumentar. Por mais que nossa unidade se fortalecesse, ainda surgiam divisões internas. Eu sempre me perguntei como Arão, Miriam e outros rebeldes no acampamento de Israel tinham conseguido ser tão arrogantes a ponto de se rebelarem contra Moisés, tendo o Senhor tão presente entre eles. Mas como um velho amigo costumava ensinar, e que agora vejo ser uma verdade irrefutável, as pessoas são loucas. Todos nós somos insanos na medida em que não permanecemos no Senhor, e podemos nos afastar muito dele em nossos corações, mesmo em meio à sua presença. Aprendemos isso no vale. Alguns desses ataques e divisões foram devastadores e deixaram muitos feridos. No entanto, devido à maneira como o corpo estava funcionando, esses não ficaram feridos por muito tempo. O ministério de cura tornou-se tão eficaz que todas as feridas foram curadas rapidamente. Os únicos não curados foram aqueles que se separaram do grupo. Estes geralmente eram apanhados pelo inimigo pouco depois de partirem. Aqueles que se separaram e foram apanhados pelo inimigo eram os que não perdoavam prontamente ou ficavam facilmente ofendidos. Eles poderiam ser muito fortes, sábios e maduros em todos os outros aspectos, mas essas duas coisas os tornavam vulneráveis. Desse modo, o perdão e a postura de não se ofender foram mensagens compartilhadas repetidamente nos acampamentos. Nós também aprendemos a tomar cuidado com qualquer um que estivesse sucumbindo a ofensas ou não estivesse perdoando rápido bastante. Enquanto nos movíamos, vencíamos as batalhas. Algumas vitórias foram bastante expressivas,
mas sofremos perdas em todas as batalhas. Não era apenas o tamanho da batalha que determinava as perdas, pois sofremos algumas das maiores baixas em algumas das menores batalhas. Aprendemos que a ameaça vinha mais de como o inimigo era do que o do seu tamanho. Os inimigos mais eficazes contra nós foram a crítica, a acusação e a hipocrisia, embora às vezes grandes perdas tinham vindo de ganância e luxúria. Estes pareciam fracos comparados a outros inimigos que enfrentamos, mas causaram grande confusão entre nós. O inimigo também parecia ter se tornado mais eficiente em encontrar feridas não curadas para semear seu veneno. Foi assim que muitas divisões aconteceram nos acampamentos. Por causa disso, até mesmo a menor ferida não curada se tornava um assunto muito sério. Quanto mais avançávamos no vale, mais perigosas quaisquer ofensas ou feridas não curadas poderiam ser. Com o passar do tempo, a natureza das acusações lançadas contra os movimentos no vale tornou-se cada vez mais suja. No início, não prestávamos muita atenção nelas, por parecerem exageradas demais para que alguém que pensasse as levasse a sério. Isso provou ser um grande erro, pois não havia tantas pessoas pensantes quanto supunhamos. Durante muito tempo, o inimigo havia trabalhado para transformar a educação em doutrinação, especialmente na mentalidade do acusador. Estava valendo a pena para ele. Todos que não estavam em um grupo rigoroso no cuidado ao próximo começaram a sofrer ferimentos quase constantes, reagindo mais à dor do que à razão. O efeito das constantes acusações e rumores foi tornar os feridos rapidamente condicionados a aceitá-los. Então começamos a sentir que a atmosfera do vale estava sendo saturada por um gás inflamável terrível e tóxico. Percebemos que mesmo uma pequena faísca poderia desencadear uma perseguição maciça. Não demorou muito para que a faísca viesse. Um fator que nos tornou vulneráveis ao que se desenrolou foi o desdém da horda do mal mediante nossos sucessos. Recuperávamos nossos irmãos que haviam sido capturados por eles quase diariamente, pois era muito fácil atacá-los. Nós nem suspeitávamos que isso estava alimentando a maior arma do inimigo, nosso orgulho. Nosso crescente desprezo pela horda do mal fez diminuir gradualmente nossa vigilância. Isso facilitou qualquer ataque do inimigo, que nos cercava com todo o poder maligno. Então eles começaram a entrar no acampamento. O Senhor havia nos advertido repetidamente através de sonhos, visões e sentinelas, mas havíamos nos tornado tão confortáveis e arrogantes que não conseguimos ouvir os avisos, nem mesmo ver os sinais de que estávamos vulneráveis. Quando o massacre começou, estávamos lutando em todas as direções, para fora e para dentro, contra uma fúria que jamais havíamos experimentado antes. Os resultados foram imediatos e devastadores, mas depois pioraram. Em apenas alguns dias, nossas conversas passou de como derrotaríamos totalmente a horda inimiga para a possibilidade de ninguém sobreviver. Já tínhamos mais baixas pelo fogo inimigo do que pelos ataques externos. Alguns começaram a se separar do grupo principal em grandes bandos e desapareceram pelo vale. Alguns reapareceram para nos atacar cruelmente. Logo éramos metade do que originalmente e perderíamos mais a cada dia. Nós procuramos a ajuda de outros movimentos no vale, mas não houve nenhuma. Mais tarde, descobrimos que todos os outros movimentos que avançavam no vale estavam também sendo atacados com tanta força que não puderam vir em nosso socorro. Nem nós poderíamos ir aos deles. Fomos pegos em uma perfeita tempestade. Nossa arrogância nos havia enfraquecido e nos cegado para o fortalecimento do inimigo. Como deveria ter sido previsto, o ataque mais destrutivo veio através das acusações. A maioria era estranha, até incompreensível,
Mas quando se juntava às de outros movimentos no vale e eram alimentadas pela atmosfera de ciúme e desconfiança que sutilmente se construía, ficávamos presos em um diabólico fogo cruzado. Não respondíamos ou mesmo ignorávamos a maioria das pequenas insinuações. Isso acabou sendo um erro. Aprendemos da maneira mais difícil o porquê de as epístolas do Novo Testamento terem sido preenchidas com os apóstolos combatendo estes ataques. Eles prevaleciam quando não confrontados. Mesmo que esse entendimento tenha chegado tarde, nos fez muito bem termos começado a combater as agressões. Quando começamos a reagir às afrontas, não atacando as pessoas, mas muitas vezes simplesmente declarando que suas palavras não procediam, o rumo começou a mudar. Nós estávamos tão acostumados a ficar na ofensiva que mal sabíamos como lutar na defensiva, mas quando assumíamos uma postura adequada, ganhávamos vantagem e às vezes até conseguíamos parar um grande ataque. Assim que começamos a nos levantar e recuperar um pouco de nossa agressividade, os resultados foram rápidos e expressivos. Nossa esperança foi restaurada, e a esperança é uma arma poderosa em qualquer batalha. Mais rápido do que poderíamos imaginar, a maré virou. A tempestade baixou quase tão depressa quanto se levantara sobre nós. A essa altura restava pouco do nosso grupo. Nós perdemos mais de 90%. Todos que restaram estavam feridos, alguns gravemente. Nós não sabíamos na época, mas a horda do mal havia sido quase completamente dizimada com o ataque. Nosso contragolpe, por mais fraco que pudesse ter sido, não havia sido apenas um choque para a horda do mal, mas também demonstrou quão fracos eles eram. Rapidamente, o campo inimigo estava lidando com suas próprias divisões e rebeliões. Depois de apenas alguns dias de relativo descanso, nos recuperamos o suficiente para começar a enviar equipes para invadir o acampamento inimigo. Estávamos determinados a recuperar o mais rápido possível muitos dos nossos que haviam sido capturados. Fomos tão bem-sucedidos que os inimigos se afastavam o máximo que podiam. Nós então ligamos o modo perseguição, mas estávamos exaustos demais para ir muito longe. Mesmo assim, a palavra que retomaríamos o ataque nos trouxe de volta alguns que se haviam dispersado. Os ministérios de cura que haviam sido tão eficazes anteriormente subiam para um novo nível. Éramos agora apenas uma fração do tamanho que havíamos sido, mas nos tornávamos uma força novamente. Éramos também mais sábios e muito mais humildes. Com o inimigo tão distante e nós tão exaustos, decidimos acampar mais alguns dias para descansar e avaliar tudo o que havíamos aprendido. Começamos com as vitórias que alcançamos contra as fortalezas inimigas. Avaliamos o que funcionou e o que não funcionou. As lições eram profundas. Não podíamos deixar de pensar em como poderíamos ter sido mais eficazes se tivéssemos entrado no vale sabendo dessas coisas. Então registramos nossas conclusões para divulgar a outras pessoas no vale. As equipes de cura fizeram o mesmo quando entenderam quais eram as formas mais eficazes de se aplicar os curativos e tratar diferentes tipos de feridas. Nós também relatamos como o espírito de acusação havia sido usado para nos preparar para os ataques mais mortais e como nossa arrogância nos deixou expostos até quase sermos destruídos. Não retivemos nada, nem mesmo nossos erros mais tolos e vergonhosos. Falamos também sobre como nossa esperança foi recuperada, o que resultou em nossa vitória final, se é que podíamos chamar de vitória. Perder tantas pessoas dificilmente parecia uma vitória, mas nós sobrevivemos. E não apenas sobrevivemos, voltamos à ofensiva, expulsando o inimigo e começando a recuperar e restaurar os feridos e dispersos. Como nossa reputação havia sido tão atacada, questionamos quem iria querer ler estes relatos, mas confiamos que seriam úteis para pelo menos alguns ao entrarem no vale.
Sentimos uma grande unção enquanto os escrevíamos e consideramos que seriam lições valiosas demais para não serem transmitidas. A horda inimiga havia sido composta principalmente por cristãos capturados e enganados. A horda chamava-se a Igreja Verdadeira e era reconhecida pela maioria dos não-cristãos como a Igreja Verdadeira. Estávamos fora do mapa e a maioria dos grupos como nós que lutavam no vale era agora considerada seita e em rebelião contra a Igreja. Embora agora fôssemos apenas uma fração do que havíamos sido, estávamos encorajados pela maneira como nosso povo lutou. Nós éramos pequenos, mas ainda fortes o suficiente para que a horda do mal, que nos superava muitas vezes em número, recuasse mediante nossos contra-ataques relativamente fracos. Isso nos dava mais motivos para termos esperança. Não podíamos deixar de nos preocupar com o que essa batalha havia causado a todos os peregrinos do vale. Para eles, essa foi considerada uma grande guerra civil na igreja. Nós nos perguntávamos se havíamos turvado tanto a água a ponto de termos impactado a próxima colheita naquela parte do vale. Ao analisarmos o potencial daqueles que permanecem em nosso acampamento, considerei que poderíamos ser uma força ainda mais poderosa do que a que tínhamos com nossos grandes números. Eles lutaram bem quando parecia improvável que algum de nós sobrevivesse. Mas nós sobrevivemos e até mesmo revertemos a situação. Nosso nível de fé estava mais alto do que nunca por causa disso. No auge do nosso orgulho, chegamos a considerá-lo fé, mas agora sabíamos que havia uma grande diferença. Dificilmente cometeríamos esse erro novamente. Saber disso, como sabíamos agora, poderia fazer toda a diferença no futuro. Quando nossas feridas se curaram, nossa comunhão de coinonia também subiu de nível. Poucas coisas podem unir as pessoas tanto quanto lutar e sobreviver a grandes batalhas. Nós fomos unidos pela adversidade suprema e sobrevivemos. Era uma unidade maior do que a que havíamos experimentado, e a união liberava ainda mais fé e poder. Nós não sabíamos na época, mas o Senhor estava mais por trás disso do que dos grandes números que havíamos reunido. Ele se preocupa com números e deseja que todos sejam salvos. Mas esta unidade seria muito mais importante para a batalha que viria e poderia resultar em muito mais salvação. Éramos um grupo muito menor, mas sentíamos que agora éramos uma força muito mais poderosa. Mesmo assim, o inimigo havia feito um trabalho magistral em ferir quase todos no vale e criar divisões cada vez mais amargas entre quase todos os grupos que passavam por ali, e também entre as raças, culturas e outras identidades de não-cristãos que viviam ali. Essas divisões foram alimentadas e aumentadas por agentes que semearam autopiedade por todos os lugares. Parecia uma estratégia ridícula do inimigo, mas acabou sendo uma das mais sagazes. Isso produziu uma mentalidade de vítima em quase todos os grupos e os manteve longe daquilo que poderia ter curado suas feridas. Todos ficaram feridos, insanos e rápidos para culpar os outros por sua dor. Isso estava deixando todo o vale em uma situação de violência como nunca havia ocorrido antes. Mas seria também uma preparação para um ministério de cura nunca antes visto ali, forjado e preparado por todas essas grandes batalhas. Quando começamos a avançar novamente, ficamos chocados com o número de feridos que a grande batalha havia deixado espalhados por todo o vale. Havia multidões devastadas, vindas de diferentes igrejas, movimentos e missões. Nós começamos a recuperar e restaurar o maior número possível, como tínhamos aprendido a fazer, mas agora parecia ser muito mais difícil do que antes. Enquanto nossa força e nossos números eram restabelecidos, começamos a pensar em como ir atrás da horda do mal novamente para recuperar todos os que haviam sido perdidos. Nós não sabíamos que isso não seria necessário. As armas que o inimigo havia forjado para usar contra nós serviram para libertar essa parte de seu exército.
A Horda do Mal agora era considerada a verdadeira igreja pela maioria das pessoas feridas no vale. Com tal veneno fluindo através deles, os cativos começaram a acusar a Horda do Mal por seus problemas. Com a atmosfera tão carregada de amargura e raiva, as graves acusações feitas contra a Horda aumentaram muito rapidamente, logo suplantando o que havia sido lançado contra nós. Então, diferentes grupos dentro da Horda começaram a culpar e a se voltar contra os outros ao redor. O colapso e a devastação vieram rápido e foram tão exterminadores que apenas levantamos e nos maravilhamos. O resultado disso foi uma multidão de cristãos cativos sendo libertos e, mais ainda, muitos feridos, oprimidos e presos em espírito. Tentamos então nos aproximar ao máximo da batalha que ainda acontecia para ajudar a recuperar aqueles que poderiam ser curados. Alguns queriam, enquanto outros, de tão feridos pela catástrofe, estavam muito mais indignados e tóxicos do que aqueles que encontramos na primeira noite no vale. Conseguimos ajudar alguns, mas apenas alguns. Já não tínhamos escolha a não ser sairmos da nossa região de devastação da Horda do Mal. Espíritos poderosos de medo se moviam para reunir a Horda novamente em um exército unido pelo medo. Em pouco tempo, a Horda do Mal era maior do que antes e aumentava. Não havia mais nada de cristianismo. Era uma religião das trevas. Não tivemos escolha senão recuar. Todo o vale estava agora inflamado e muito mais perigoso do que quando entramos. Os grupos e movimentos como os nossos, classificados como seitas, foram considerados erradicados pela maioria. No entanto, os que restavam faziam o mesmo que nós. Procuravam entender a situação em que estavam e buscavam o Senhor acerca do que deveriam fazer. Sabíamos que a nossa missão ainda era destruir as obras do diabo, mas agora essas obras pareciam ter se tornado muito mais fortes e muito mais numerosas. No conselho, resolvemos continuar a seguir o caminho e permanecer perto da água viva, recuperando e restaurando aqueles que podíamos. Continuamos a atacar todas as fortalezas do inimigo que encontrávamos, exatamente como havíamos sido instruídos. Assim que começamos a nos mover, chegamos ao portão.